Graça e paz, queridos. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a empresa onde você trabalha. Deus abençoe os seus negócios. Deus abençoe o ambiente onde você está inserido. Que Deus te abençoe e te use aí em nome de Jesus para que o reino de Deus avance através de você. Amém? Deus abençoe, querido. Glória a Deus por esse tempo. E eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com você uma palavra de Deus nesse momento para o nosso coração, para a nossa vida, para alimentar a nossa fé, para nos animar a continuar olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero ler um texto com você que está no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo de número 1. A Bíblia diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar estar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Meu Deus, que palavra poderosa que Deus liberou sobre a vida de Isaque. Gente, isso é fantástico. E eu estou lendo isso aqui e quero tomar essa palavra de Deus para a minha vida. Só que eu não quero tomar ela só para mim, não. Eu quero compartilhar ela com você. Eu quero que essa palavra alcance a sua vida. Eu quero que essa palavra impregne a sua mente, o seu coração, te envolva de tal forma, entendendo que Deus é um Deus de promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre, Ele realiza, Ele faz, que Deus é um Deus de coisas grandes e poderosas, e Ele tem coisas grandes para nós, para este tempo, para hoje, para os dias que estão por vir. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. E dentro desse texto, eu quero compartilhar 5 coisas que Deus falou com Isaque, para que Isaque pudesse então alinhar-se a essas 5 coisas que Deus falou, para que ele pudesse ter uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. O texto diz, irmão, começando a partir do versículo de número 1, que o tempo não era o melhor momento, que aqueles dias não eram os melhores dias, mas era dia de escassez, era dia de fome, era dia de terra árida, tudo que se plantava não nascia, não crescia, não tinha colheita, não tinha nada. Humanamente falando, era uma situação extremamente complicada e difícil. E o texto diz que Isaque vai Gerar encontrar-se com o rei Abimeleque. O texto também não diz o que Isaque foi fazer lá. O texto não me diz se Isaque foi pedir ajuda, se Isaque foi pedir socorro, se Isaque foi pedir escape, se Isaque foi pedir um favor. Não, o texto não diz. Mas o texto diz que o tempo era de fome. Isaque foi a Gerar encontrar-se com o rei. Só que quando o texto diz que Isaque vai encontrar-se com o rei, o versículo de número 2 já vem logo ao nosso encontro dizendo que o Senhor apareceu a Isaque. O Senhor apareceu a Isaque e disse, o Senhor aparece a Isaque e fala com Isaque. E a primeira coisa das 5 que Deus fala com Isaque e que foi importante para que Isaque pudesse viver um tempo de vitórias, de conquistas, de realizações Deus disse para Isaque: não desças ao Egito. Deus está dizendo para Isaque o seguinte: não desças ao Egito. No Egito não tem nada para você. No Egito não tem nada que possa resolver o seu problema. No Egito não tem nada que possa trazer paz ao seu coração ou que possa trazer refrigério à sua alma. Não, não desça ao Egito. Deus está dizendo para Isaque: fica aí, querido, não desça ao Egito. Não peça nada emprestado das prateleiras do Egito. Não tome nada que tenha nas prateleiras do Egito. Fica aí. Não desça ao Egito.
Eu sei o que representa, o que significa o Egito. Imagino eu, Deus falando, então, olha, do Egito eu já tirei o meu povo que vivia debaixo de escravidão, que vivia debaixo de servidão, que vivia debaixo de humilhação, de vergonha. Então, não retrocedas, não volte ao Egito. Deus está dizendo para mim e para você, ainda que o momento seja difícil, ainda que o momento seja complicado, ainda que a terra esteja estéril, ainda que não tenha colheita, ainda que seja tempo de escassez, Deus está dizendo para mim e para você, não desças ao Egito, não voltes ao Egito. No Egito não tem nada para mim, não tem nada para você, não tem nada nas prateleiras do Egito que possa nos servir. Querido, então a primeira palavra para mim e para você hoje, para nós nos alinharmos aos céus, é não desças ao Egito. A segunda palavra que Deus diz para Isaac é, fica na terra que eu te disser. Deus está dizendo para mim e para você, fica na terra que eu te disser. Deus disse para Isaac, fica aí na terra que eu te disser. Ainda que a terra não seja boa, ainda que você não esteja vendo nenhuma possibilidade de mudança nessa terra, não saia dela, fica aí. Parece loucura, parece doideira, mas quando nós obedecemos a voz de Deus, coisas começam a acontecer, irmãos, e as pessoas começam a ficar doidas, loucas, querendo entender o que está acontecendo. Só que as coisas do céu não é qualquer um que entende, só entende quem vive alinhado ao céu, só entende quem vive com a cabeça no céu, com o coração no céu, só entende aquele que não se embaraça com as coisas deste mundo, mas aquele que começa a buscar as coisas do reino e começa a se envolver com as coisas do reino, aí vai entender o que Deus está fazendo, sabe, irmão? Aí Deus diz para Isaac, fica na terra que eu te disser. A terra pode não ser boa, a terra pode estar vivendo um tempo de seca, a terra pode estar vivendo um tempo de esterilidade, a terra pode estar vivendo um tempo de fome, mas olha, não saia dessa terra, fica aí nessa terra, não desça ao Egito, fica na terra. A terceira coisa que Deus diz é habita nela. Então Deus está dizendo, não desça ao Egito, fica na terra e habita nela. Quando Deus está dizendo habita nessa terra, o que isso significa? Deus está dizendo o seguinte, olha, continue trabalhando nessa terra. Continue plantando, continue semeando nessa terra. Continue fazendo nessa terra aquilo que você pode fazer. Sabe? Aquilo que está dentro das suas possibilidades, dentro do seu alcance. Aquilo que você pode fazer. Aquilo que você consegue fazer nessa terra, faz. Então não deixe de fazer, não cruze os braços. Né? Não vá dormir, não vá sentar-se, não vá acomodar-se, habita nessa terra, faz alguma coisa nessa terra enquanto você estiver aí, alinhado aos céus, alinhado comigo, porque eu vou te dar direção, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar graça, eu vou te dar estratégias para que você habite nessa terra, para que o quadro mude, para que o cenário mude, para que a terra mude, para que haja então colheita nessa terra. Tudo que você precisa fazer é obedecer ao que eu estou falando. Não desobedeça a minha palavra. Alinhe-se a minha palavra porque você vai longe. Alinhe-se a minha palavra porque você vai ser bem sucedido. Você vai se tornar feliz alinhando-se a minha palavra. Não se importe com o que as pessoas estão à sua volta. Não se importe com o que os incrédulos vão começar a dizer. Com os céticos vão começar a dizer. Com aqueles que não estão entendendo absolutamente nada vão começar a dizer. Não se importe com esses. Importe-se em obedecer o que eu estou te falando. Sabe? Ainda que pareça loucura, obedeça, atenda a minha voz. Aí Deus continua falando, e a quarta coisa que Deus diz para Isaac, Deus diz para mim e para você é, e serei contigo. Deus diz, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, porque eu sou contigo. Não é homem que está dizendo para você que vai ser contigo. Não é homem que está dizendo para mim que vai ser comigo. Não sou eu que estou dizendo que eu vou ser com você. Não, irmão. É a palavra de Deus. Deus apareceu para Isaac e disse, serei contigo, querido. Neste momento, Deus está falando para mim e para você, trazendo essa palavra rema, essa palavra revelada, encharcada no óleo, na unção. Deus está dizendo, eu serei contigo, ainda que tudo e todos estejam contra você, ainda que tudo esteja conspirando contra você, ainda que tudo esteja dizendo para você que não tem mais jeito, que não tem mais possibilidade de mudança, que é o fim da linha, que acabou. Deus está dizendo, fica tranquilo, descansa, eu sou contigo.
Não é homem que está dizendo para você, eu sou contigo. Lembra quando Deus levanta Moisés para libertar o povo da terra do Egito, tirar o povo da terra da servidão, da escravidão? E aí Moisés diz, Deus, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar lá para aquele povo? E Deus disse para Moisés o seguinte, olha, você vai dizer para o faraó o seguinte, você vai dizer para o faraó que eu sou o grande eu sou. O grande eu sou me enviou a vós. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa o céu e a terra, o Deus que tem o mar na costa das mãos, o Deus que tem o domínio de todas as coisas, me enviou a Faraó, me enviou a você, Faraó. Foi esse Deus. E é esse Deus que está dizendo para mim e para você, eu vou ser contigo. Então, querido, quando você estiver diante de situações e que você não encontre força, e que você não encontre ânimo, e que você não encontre esperança, e que você não encontre fé para continuar avançando, lembre-se, e comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Comece a trazer a palavra de Deus à sua mente, as promessas que Deus já liberou sobre você, que está aqui na Bíblia. Comece a trazer ela, a palavra, alimentar essa palavra, verbalizar essa palavra e comece a lembrar que Deus é contigo. Deus é contigo no seu trabalho, Deus é contigo na sua casa, Deus é contigo no seu ministério, Deus é contigo na sua empresa. Eu serei contigo, Deus disse para Isaac, naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade. E Deus continua, e a quinta coisa que Deus diz para Isaac, e Deus diz para mim e para você é, e te abençoarei. Deus disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei. A bênção que você recebe, a bênção que eu recebo, não é de homem, é de Deus. Mas escute, Deus usa homens para nos abençoar. Deus usa homens para abençoar homens. Então entenda, se você precisa hoje de um socorro, se você precisa de um escape, o Deus que diz eu te abençoarei, não queira saber de onde vem essa bênção, não queira saber de onde vem esse milagre. Queira viver o milagre, porque o Deus que nós servimos é Deus de milagre. Então Ele vai te abençoar, Ele vai abrir portas para você. Ele vai abrir um caminho para você passar. Ele vai fazer a água brotar da rocha para você beber. Ele vai fazer maná descer do céu. Ele vai confundir a sabedoria dos sábios para mudar o teu cenário, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Eu quero profetizar isso sobre você nesta manhã. Querido irmão, querida irmã, alinhe-se aos céus, não desça ao Egito, fique na terra onde você está, habite nela. Deus é contigo e Ele vai te abençoar e vai fazer você prosperar onde você está, para que o nome dele seja bendito, honrado e glorificado na sua vida. Eu quero concluir lendo o versículo de número 12 para você, que diz assim no capítulo 6. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Você entendeu isso? Entendeu isso? Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu ou colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Em qual terra que Isaac semeou, irmão? Em qual terra que ele colheu, irmão? Na terra que Deus mandou ele ficar. Na terra que ele obedeceu, na terra que ele se alinhou aos céus. Foi naquela terra que no mesmo ano Deus mudou o cenário, que era terra de fome, que era terra de esterilidade, que era terra de crise, mas ele decidiu obedecer ao Senhor e ele semeou naquela terra. Humanamente falando, não tinha nenhum jeito de colher, mas desceu do céu uma chuva seródia, uma chuva poderosa, uma chuva que regou o solo, uma chuva que trouxe fertilidade, e ele começou a colher daquela terra e enriqueceu-se naquele mesmo ano. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida hoje, que nós vamos nos alinhar aos céus e vamos obedecer ao que Deus está nos mandando fazer. Não descer ao Egito, ficar na terra que Ele nos disser, habitar nela, porque Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é com você, Ele é com cada um de nós e Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Amém? Que você possa ser abençoado, impactado por essa palavra e que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você nesses dias, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra nessa manhã e pedir, Senhor, nos ajude a estar obediente à tua voz, submisso à tua voz e a caminhar debaixo da tua palavra profética para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo. Em nome de Jesus. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, cada um de nós, Senhor, e que o teu nome seja engrandecido e honrado em nós. Em nome de Jesus. Amém.